Vamos ler Tiago, a carta de Tiago. Esse livro de Tiago é um livro muito desafiador. Chega até a incomodar a gente pelo fato dele estar constantemente enfatizando a importância da santidade prática. Tiago capítulo 1, versículo 22 em diante. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vou orar. Senhor Deus, te agradecemos por essa porção da tua palavra e pedimos que teu Espírito Santo me ilumine para que eu possa expor a tua palavra com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Pergunta importante é o seguinte, baseado nesse texto. O estudo bíblico é suficiente para nós crescermos espiritualmente? Será que é suficiente você ler, ouvir a palavra de Deus pregada, participar de conferências missionárias e conferências bíblicas, enfim, participar de encontros onde a palavra de Deus é lida, estudada, explanada, aplicada, participar da escola dominical, será que é suficiente? Por que nós verificamos aqui, Tiago se preocupa exatamente com o lado prático. O versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece o que era a sua aparência. Então ele usa uma ilustração interessante aqui, de alguém que está diante do espelho. Naquela época os espelhos não eram bons, né? Como agora, né? Então ele olha a aparência dele e depois ele se retira, esquece o que ele viu. Esquece o que ele viu. E por que ele fala assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes? Por causa daquilo que eu falei logo no início. Infelizmente, boa parte das pessoas que estão constantemente participando de conferências bíblicas, constantemente participando de escola dominical e retiros, e anotam tudo, seja uma pregação, uma conferência, e não há nada de mal nisso, é importante frisar, porque nós vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 3, tá, para mostrar o que realmente nós estamos querendo dizer, né? Colossenses, capítulo 3, diz o seguinte, versículo 16, Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão no coração. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Em outras palavras, não é só a palavra fazer uma visita, não. É você ler, estudar, meditar e a palavra realmente ser praticada. Mas, no nosso meio evangélico, não vou generalizar, isso é bom frisar, muitas pessoas acham pelo fato de elas lerem, estudarem, lerem livros devocionais, algum comentário, ouvirem pregações, enfim, já acham que estão crescendo, acham que estão espiritualmente amadurecendo, né? Chegar a uma certa maturidade pelo fato que de adquirir grandes informações sobre a palavra de Deus. Mas o fato de você ouvir pregações, participar de conferências, isso não é o suficiente. E se a pessoa achar que isso é o suficiente para ser considerado uma pessoa espiritual, é um auto-engano, uma auto-ilusão, como o próprio Tiago fala, né? Enganando a vocês mesmos, versículo 22. É lógico que é fundamental que você ouça a palavra de Deus, ouça pregações, participe da escola dominical, se puder ir a conferências também, se você puder ler livros, tudo isso é maravilhoso, é fundamental, sem isso não é possível vida cristã.
Mas se a pessoa achar que pelo fato de que ele está crescendo espiritualmente, só porque ele está adquirindo informações bíblicas, conhecimentos teológicos, o fato de ele conseguir dominar certos temas como assuntos escatológicos, proféticos, logo ele é espiritual, esse é o problema. Auto-engano. Porque só de você ouvir ou ler a palavra de Deus não é suficiente para ele ser considerado uma pessoa que tem maturidade espiritual. O que leva à maturidade espiritual é mais do que ser um bom ouvinte da palavra, ou um leitor da palavra de Deus. Aí entra naquilo que o Tiago se preocupa com a santidade prática. Santidade prática. Por isso que ele dá essa ilustração. Mas agora ele faz um contraste no versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, falando da palavra de Deus, né? Lei da liberdade, e nela persevera, quer dizer, constantemente está lendo, estudando, né? Lendo por acaso a palavra de Deus, né? Não sendo ouvinte, ele está fazendo um contraste com aquela pessoa que só dá uma olhada e depois esquecia. Não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, quer dizer, pratica a palavra, esse será bem-aventurado no que realiza. Interessante quando ele fala aqui no versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita. Essa palavra atenta aqui tem um sentido assim de inclinar-se, aproximar-se para ver melhor. Como eu disse, né, naquela época, os espelhos não eram muito bons. A ideia que passa aqui é como se alguém pegasse um daqueles espelhos daquela época, que não eram nítidos, colocasse sobre uma mesa e se inclinasse sobre essa mesa para enxergar bem como é que está a fisionomia do seu rosto. Para ver se tem a barba, está grande, se tem alguma sujeira no osso, alguma coisa, né? Como se alguém se aproximasse. Então essa ideia aqui é de alguém que chega a se inclinar, ficar bem perto. Assim também é o sentido daquele que realmente lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, medita na palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. E também aquele que ouve uma pregação, participa de uma conferência, participa de escola dominical, que ele não só preste atenção, não só esteja aprendendo e adquirindo informações, mas que ele medite naquilo que foi estudado, reflita e pratique a palavra de Deus. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa, como eu falei nesse auto-engano, acha que pelo fato de estar tendo um grande conhecimento em certas áreas, certos temas teológicos, bíblicos, logo ele é espiritual. E tem muita gente assim, hein? Tem muita gente que acha que é espiritual por causa disso. Mas muitos têm essa preocupação. Mas como eu vou praticar os mandamentos contidos no Novo Testamento? Como eu posso realmente agradar a Deus? Como eu posso realmente ter uma vida realmente agradável ao Senhor? Vamos abrir em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 12. Filipenses 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolva a sua salvação. Essa palavra salvação aqui tem no sentido de santificação. A palavra de Deus fala da salvação passada, quando nós fomos libertos da condenação do pecado, salvação presente, estamos sendo libertados do poder do pecado, e salvação futura, quando seremos livres da presença do pecado, né? E aqui está falando de desenvolver a salvação, com temor e tremor. Versículo 13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Em outras palavras, Deus, quando dá um mandamento, Ele dá poder para você obedecer esse mandamento. Não é possível você ter uma santificação prática, não é possível você obedecer a palavra de Deus na energia da carne. Na energia da carne. Então, como é que eu posso experimentar isso que está dizendo aqui, ó, versículo 13 de Filipenses 2? Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos abrir Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Um versículo muito conhecido. Efésios 5, 18.
E não se embriaguem com vinho, pois isto leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E depois, naturalmente, do versículo 19 e 20, fala das consequências de alguém cheio do Espírito Santo. Deixem-se encher do Espírito, quer dizer, permite que o Espírito Santo se controle. Em outras palavras, qual é o segredo para que você tenha uma vida de santificação, de santidade prática, uma vida de obediência? O segredo qualquer é andar ou viver no Espírito. Andar ou viver pela fé na atuação do Espírito Santo. E onde é que nós vemos isso? Em outras palavras, uma vida de submissão, sujeição, dependência do Espírito Santo, do poder capacitador do Espírito Santo, do seu controle, para que nós possamos ter uma vida realmente agradável a Deus. Então, quando Deus nos dá um mandamento, segundo o texto dá a entender, né, também nos fornece o poder para obedecê-lo. E vamos ver isso em termos práticos, o segredo de uma vida obediente, né, que andaram pelo poder do Espírito, em Gálatas 5,16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. 5,16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, ou andem pelo poder do Espírito, ou vivam pelo poder do Espírito, né? E vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Quer dizer, a chave para que você possa obedecer a palavra de Deus, que você possa praticar a palavra de Deus, é estar cheio do Espírito Santo. Não é no poder da carne, na energia da carne, que você vai conseguir ter uma vida agradável ao Senhor, ser mais parecido com Jesus, não. Andem pelo poder do Espírito. E também nós verificamos, tanto assim, que no versículo 22, nós verificamos o resultado de uma vida de alguém controlado pelo Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então a chave para nós praticarmos os mandamentos do Senhor, a chave para termos uma vida agradável, a chave para nós atendermos aquilo que o Tiago está dizendo, praticarmos a palavra, não sermos meros ouvintes, estarmos cheios do Espírito Santo. Não é pegarmos uma relação de mandamentos e falar: hoje eu tenho que fazer tal coisa, hoje eu tenho que amar, hoje eu tenho que perdoar, hoje eu tenho que ser misericordioso. Não, isso é tudo que a carne quer para fazer que nós fracassemos. Não, estamos cheios e controlados pelo Espírito Santo. Então há somente uma fonte de poder. Qual que é essa fonte de poder? O Espírito Santo que habita no crente. Então, como guardar os mandamentos? Como ter uma vida de santidade prática? Como fazer aquilo que o Tiago falou? Devemos apenas, exatamente isso, sermos controlados pelo Espírito Santo. A nossa preocupação, então, é sermos controlados pelo Espírito Santo, andarmos pelo poder do Espírito Santo, que ele nos capacitará o quê? A obedecer a palavra de Deus. Não podemos obedecer ao Senhor na energia da carne. Por isso que muitos crentes ficam frustrados, fracassam, porque não perceberam que sem o controle do Espírito Santo não é possível, é impossível realmente nós fazermos isso. O que é a vida cristã? É a vida de Cristo refletida no Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Isso a gente vê em todo o contexto neotestamentário. Vamos abrir agora em Colossenses, voltar novamente para o nosso texto lá de Tiago. Antes de ir para o texto de Tiago, uma coisa importante é o seguinte: a obediência, a santidade prática é o resultado do quê? Da comunhão com Cristo. Quanto mais você vê Cristo revelado nas Escrituras, quanto mais você se aproxima da palavra de Deus para conhecer melhor Jesus, quanto mais adorar o Senhor Jesus, quanto mais você desfrutar da comunhão com Jesus, com o relacionamento pessoal, qual é o resultado? Você vai o Espírito Santo usando a palavra, vai transformando o seu caráter de tal maneira que você fique cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus. É o que nós chamamos de santidade progressiva, não é verdade? O processo da santidade. Que isso é uma coisa que realmente faz com que nós, muitas vezes, nos esqueçamos de que sem o Espírito não é possível o exercício dos dons, entendemos a palavra de Deus, pregarmos o Evangelho, enfim, a vida cristã é impossível sem que nós possamos viver uma vida que agrade ao Senhor.
E nós não devemos ficar nos estruturando, achando que nós, a vida cristã é só peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, quando na verdade não é essa a intenção do Senhor. O propósito do Senhor é que nós cada vez nos aproximemos mais da palavra de Deus, para meditar, e esse é o grande instrumental do Espírito Santo, é a palavra de Deus. Agora, voltando àquele tema que eu tinha dito agora há pouco, né? Será que o fato de alguém dominar profundamente um determinado tema teológico, ou alguns temas da Bíblia, isso o faz espiritual? O fato dele conhecer muitos livros da Bíblia, o fato dele estar participando sempre de conferências bíblicas, ser um bom ouvinte de sermão, isso o faz uma pessoa espiritual? Não. Há muitos anos atrás, eu fui visitar uma igreja até muito conhecida na época, uma igreja assim que tinha uma quantidade muito grande de mestres, realmente pessoas que conheciam profundamente a Bíblia. Fui lá, cheguei a entrar em contato com eles, né? E eu percebi que realmente a quantidade de mestres era tão grande que, por uma igreja relativamente pequena, que não é muito comum, até típico, né? E eu me lembro na época que uma senhora que frequentava aquela igreja, conversando comigo, disse o seguinte: aqui nessa igreja tem uma quantidade enorme de mestres, grandes conhecedores da Bíblia. E até há uma concorrência entre os mestres para saber, uma disputa, vamos assim dizer, né? Para saber quem sabe mais. Tempo depois eu fiquei sabendo que havia muita carnalidade naquela igreja. Mesmo entre aqueles grandes mestres que realmente, em conversa com alguns deles, eu percebi que conheciam bem a palavra, né? Havia inclusive divisões, havia realmente uma oposição, como se fossem partidos na igreja. Mas não é isso exatamente que Deus espera de nós. Não é isso que realmente Deus espera, que nós sejamos grandes teólogos, grandes conhecedores, um banco ambulante de dados bíblicos, muitas informações. Não é isso que o Senhor quer da gente. Não é isso que Deus quer da gente. O Senhor quer realmente que nós sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus e que possamos ter uma vida agradável a Ele. Volto a frisar, não é errado estudar a palavra de Deus, não é errado se aprofundar. Eu estudo a palavra de Deus há quase 53 anos. Quase 53 anos. E sempre li bastante, na medida do possível, participando de conferências, que for. Não, isso é base, é fundamental. Mas a vida cristã não pode reduzir a isso. E outra coisa importante, todo estudo aprofundado da palavra de Deus, que não produz em nós um grande amor ao Senhor Jesus, não faz com que nós sejamos pessoas que adoram a Deus em espírito e verdade, que não há uma mudança no nosso caráter, que o fruto do Espírito não se manifeste, ainda que não de uma maneira perfeita, que não faça, que nós sejamos cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus, é inútil. Não tem sentido nenhum nós sermos teólogos, sermos conhecedores profundos, até participarmos de estudos bíblicos, ou mesmo pregarmos, enfim, ensinarmos pessoas, se nós não tivermos o quê? Praticando a palavra de Deus. Se nós não tivermos vidas cheias do Espírito Santo. Quer ver? Voltando lá para Tiago, que é o nosso texto, né? Tiago, nós verificamos que ele não fica só no lado teórico, tanto que ele dá agora umas ilustrações do que é praticar a palavra de Deus. Versículo 26, Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, fofoca, maledicência, atacar a reputação dos outros, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião, agora ele dá um exemplo positivo, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Evidentemente que a vida cristã não se reduz a esse aspecto prático apenas, mas está dando uma boa ilustração do que é não ser um teórico, do que é realmente praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus, porque se nós não fizermos isso, não tem sentido ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não adianta nada você ter muitos comentários em casa, ler livros de teologia, fazer seminário,
participar de conferências bíblicas, não perder uma pregação, nada de ser profundamente carnal. Ser uma pessoa que não anda de acordo com o padrão da Bíblia. Em outras palavras, se a pessoa realmente não tem uma vida cheia do Espírito Santo, não tem uma vida cada vez mais parecida com Cristo, que testemunho você vai dar? Interessante que aquele texto lá de Colossenses 3 fala: habite ricamente em vós a palavra, quer dizer, a palavra tem que ficar enraizada, habitar a palavra, você tem que amar essa palavra, meditar nessa palavra, estudar essa palavra e praticar no poder do Espírito. É bom frisar esse aspecto. Não sei porquê, e mesmo em pregações, em conferências, muitas vezes o pregador fala: você precisa perdoar, você precisa realmente amar, você precisa ter um bom relacionamento com a esposa, com os filhos e tal, mas não fala da importância de você estar controlado pelo Espírito Santo para que você possa praticar a palavra de Deus. Senão fica uma coisa na energia da carne e só fracassa. E agora no capítulo 1, finalizando, o que ele fala? No final do versículo 25 do capítulo 1 de Tiago. Vamos ler o versículo 25 inteiro, é melhor, né? Tiago 1, 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, realmente nos liberta da escravidão do pecado, né? Da condenação do pecado. A lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, veja bem, não teórico, hein? Que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Interessante aqui, né? O Senhor está dizendo o seguinte: aquele que realmente lê, estuda, medita na palavra de Deus, e ama a palavra de Deus, e pratica a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, é bom frisar, no poder do Espírito Santo, qual o resultado? Esse será bem-aventurado no que realizar. Essa tem sido a tua experiência? Você tem lido a palavra de Deus, tem estudado, tem meditado na palavra de Deus, tem praticado a palavra de Deus no poder do Espírito Santo? Realmente o fruto do Espírito tem se manifestado num processo de santificação cada vez mais na tua vida? Se ama a palavra de Deus? Você vê que as duas coisas são importantes, tem uma pessoa cheia do Espírito Santo, são os dois lados da moeda, né? Outro lado, cheio da palavra de Deus. E qual o resultado? Você vai ser alguém que vai adorar a Deus em espírito e verdade. E outra coisa, quanto mais se desfrutar da comunhão com o Senhor Jesus, quanto mais se procurar a palavra de Deus para ter um encontro com Jesus e se alimentar da palavra de Deus, mais no poder do Espírito Santo você vai ser um praticante da palavra. E as pessoas convivendo com você vão verificar que realmente você é uma pessoa diferente, seu caráter está transformado. Por quê? Porque você é um praticante da palavra no poder do Espírito Santo. Isso é muito importante. Então o desafio é o seguinte: vale a pena ler o livro de Tiago inteiro, essa carta inteira, porque ela nos desafia, ela inquieta, incomoda, porque Tiago não quer saber de teólogos, teóricos, de gabinete, pessoas que só vão para um lado, vão para o outro. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que tinha um teólogo muito conhecido, e ele realmente conhecia muito a palavra, um homem espiritual, né? E ele era constantemente convidado para ir a igrejas, para pregar ou participar de alguma conferência, né? E tinha um grupo que estava constantemente seguindo esse mestre, e deixava de ir aos domingos às suas igrejas para seguir esse mestre, onde quer que ele fosse. E estava constantemente aprendendo, mas muitos não tinham realmente um crescimento espiritual. Muitos realmente eram até carnais. O fato de estarem constantemente ouvindo aquele mestre, o fato de constantemente eles irem em qualquer igreja que ele fosse pregar, eles participavam lá nessa igreja também, né? Isso não os fazia ser espirituais. É um engano muito forte. Tanto assim, vale a pena novamente nós lermos no versículo 22 de Tiago, capítulo 1. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Em outras palavras, auto-engano, auto-ilusão, achar que pelo fato de você ter muitas informações, você ler muitos livros, você ter participado de muitas conferências, você ter ouvido muitos pregadores, isso não faz de você uma pessoa espiritual. Isso não faz de você uma pessoa mais parecida com Jesus. Evidentemente que o grande conhecimento da palavra de Deus, o fato de você participar de conferências, pregações, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, não impede que você seja espiritual. Ao contrário, isso aí deve ser uma base, um fundamento, para que realmente você amasse a palavra e praticasse a palavra, se sujeitando
ao controle do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por esse desafio de Tiago, Senhor. Realmente é um livro que nos inquieta, nos incomoda, nos desafia a vivermos uma palavra, realmente vivermos de acordo com a tua palavra, Senhor. Nós, cheios do teu Espírito Santo, controlados por Ele, possamos realmente viver a palavra de Deus. E cada vez mais o nosso caráter transformado, a pessoa de Jesus ser refletida em nossas vidas, Senhor. Te pedimos isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.